José Aldo Rebelo Figueiredo nasceu em Viçosa, nas Alagoas, em 1956. É escritor e jornalista. Em São Paulo, foi eleito 6 vezes deputado federal pelo Partido Comunista do Brasil. Foi presidente da Câmara dos Deputados e, em 2011, assumiu o Ministério do Esporte. É o ministro Aldo Rebelo quem vai ter 2 dedos de prosa agora com o Ratinho. Muito bem, estou aqui com o ministro. Ministro, primeiro, estou muito feliz de você estar aqui, que você é um ministro muito popular, né? Toda a sua história é de um ministro que vem ali do seio do povo. Tanto que você nasceu em Alagoas, em Viçosa, e muita gente pensa que é Viçosa, Minas Gerais. Mas não é, Viçosa, Alagoas, é isso? Boa noite, Ratinho. Boa noite às queridas que formam aqui o público do seu programa. Boa noite, boa noite. Boa noite aos telespectadores. Primeiro que é uma grande honra e uma grande alegria lhe reencontrar, participar aqui do seu programa. De fato, eu nasci em Viçosa, Alagoas, mas nós temos outras Viçosas no Brasil. Nós temos Viçosa de Minas, que deu um presidente da República ao país, tem uma grande universidade. Tem Viçosa do Ceará, que deu o autor do Código Civil do século passado, o Clóvis Bevilacqua, e tem a Viçosa das Alagoas, que nos deu o saudoso senador, falecido Teotônio Vilela, o cardeal Dom Avelar, e outras personalidades da história de Alagoas e do Brasil. Muito bem, vou fazer uma pergunta. Eu não sabia que você era jornalista, fiquei sabendo hoje. Você já exerceu a profissão de jornalista? Exerci, trabalhei em jornal, trabalhei como assessor de imprensa aqui em São Paulo e de vez em quando ainda escrevo os meus artigos. Se você fosse jornalista, que pergunta você faria para o presidente da FIFA? Eu perguntaria para ele se o Brasil, sediando a Copa de 2014, é o favorito para ganhar o 6º título mundial. Muito bem. Para ser hexa em 2014. Agora, para o povo que está nos assistindo, nossa audiência já está muito boa, eu queria te perguntar o seguinte, ministro. Ministro, numa linguagem bem popular, que você sabe fazer isso muito bem, o que o Brasil, o que o povo do Brasil, o que o Brasil vai ganhar com a Copa? O que nós vamos ganhar? A Copa, além de um grande evento, o maior evento do esporte mundial, essa é a 20ª Copa do Mundo, a Copa é também uma grande oportunidade para a economia do Brasil. Segundo as grandes consultorias econômicas dos Estados Unidos, a Ernst Young, a do Brasil, que é a Fundação Getúlio Vargas, a Copa pode gerar 3 milhões e 600 mil empregos no Brasil. 3 milhões? E 600 mil empregos. São mais do que um Uruguai dias. só de empregos. Mas 30 dias? Mas esses empregos já estão sendo gerados na construção civil. Todas as obras que estão sendo realizadas estão gerando emprego para operários, engenheiros. Nós já temos falta de engenheiros no Brasil. Daqui a pouco vamos começar a importar engenheiros, porque os nossos já estão empregados. Nós estamos empregando no setor de hotelaria. Uma empresa francesa, uma cadeia de hotéis, prevê investir até 2015 2 bilhões e 500 milhões de reais na ampliação da rede hoteleira. Nós estamos empregando no setor de turismo, nós estamos, portanto, já colhendo em empregos os frutos da Copa do Mundo. Agora, ministro, por que a Copa do Mundo no Brasil, ela é tão cara? Aliás, me disseram, isso está na internet, eu também não sei se é verdade, que se você juntar as 3 últimas Copas, as 3 juntas não gastaram o que o Brasil vai gastar para uma Copa. Porque, na verdade, nós não estamos gastando com a Copa. A Copa é um empreendimento privado. Quem paga os jogadores são os clubes, as seleções que vêm para aqui, vão pagar seus hotéis, seu transporte. Nós estamos gastando em mobilidade urbana, em obras para a população brasileira. Quando você melhora os aeroportos, você não está melhorando para a Copa. A Copa também, mas para a população que usa aeroportos.
Quando você faz um corredor ligando, por exemplo, o aeroporto de uma cidade ao setor hoteleiro da cidade, você está fazendo uma obra para a população. Mas nós estamos fazendo isso no Brasil? Nós estamos fazendo isso no Brasil. Em todas as 12 cidades sede, nós estamos construindo, já inauguramos várias obras de infraestrutura que vai melhorar o trânsito dessas cidades. A Copa vai passar, vai embora, naturalmente nós vamos ficar com a taça, mas principalmente essas obras vão ficar para a população. Muito bem. Agora, o Kevin Felipe, você pode mandar o seu Twitter perguntar qualquer coisa para o ministro. Kevin Felipe, quais as previsões de arrecadação dos Jogos, Copa e Olimpíadas? Quanto que o Brasil vai lucrar? Tem-se uma estimativa disso? Olha, o cálculo da Embratur, da empresa brasileira de turismo, é que só os turistas nacionais e estrangeiros gastarão na Copa em torno de 25 bilhões de reais. Porque nós vamos receber 600 mil turistas estrangeiros e 3 milhões de turistas brasileiros que circularão durante a Copa do Mundo. Por exemplo, tem uma Copa do Mundo em Recife, mas o turista, provavelmente, além de Recife, ele vai a João Pessoa, ele vai a Maceió. Tem a Copa do Mundo em Curitiba. O turista vai sair de Curitiba, é muito provável que ele vá a Florianópolis. Porto Alegre tem Copa, ele vai para o Vale ou para as montanhas do Rio Grande do Sul, para as áreas, cidades do vinho. Então, o turista vai circular por todas as cidades do Brasil. Então, todas vão se beneficiar, direto ou indiretamente, da Copa do Mundo no Brasil. Você ficou bravo com o secretário-geral da FIFA, o Jerônimo Valk, quando ele falou que o Brasil precisava de um chute no traseiro. No final, quem levou o traseiro? Quem levou o chute? Foi ele? Foi você, ministro? Primeiro que, naturalmente, a minha mãe nunca me deixaria usar essa expressão. Muito bem. E eu respondi, na época, que se essa expressão fosse mantida, não tinha como o Brasil manter um diálogo com uma pessoa que usasse essa expressão. Naturalmente, ele pediu desculpas, o presidente da FIFA pediu desculpas, verbalmente, pediu por escrito, veio até a presidente da República, o presidente da FIFA, e apresentou essas desculpas, disse que isso jamais se repetiria, e nós, então, dessa forma, voltamos ao trabalho de cooperação, mas nós tivemos que, de fato, oferecer uma resposta muito dura, porque não se fala isso nem de uma pessoa, nem de uma família, nem de uma cidade e muito menos de um país. Rui de Interlagos. Não acredito. Rui de Interlagos, é verdade que o ministro quer fazer uma corrida de Fórmula 1 em Cuba e o Brasil vai pagar a construção do autódromo? Não. Não é verdade isso? Não sei quem inventou essa história. Por quê? Coisas que estão na internet. Porque que a Fórmula 1 tem interesse em fazer uma corrida em Cuba, tem interesse, porque fica perto dos Estados Unidos, é um balneário, é uma ilha muito importante para o turismo, já foi para os Estados Unidos. E provavelmente, se isso vier a acontecer, alguma construtora brasileira pode ter interesse nisso. Mas isso nunca passou de uma hipótese, aliás, porque o governo cubano nunca deu nenhum sinal de que queria Fórmula 1 em Cuba. Pergunta que vai ficar para depois que eu fizer minha merchandising, mas eu vou fazer, você vai pensando para responder. Nós estamos desmatando muito a Amazônia? Você responde dentro de 1 minuto. Pensa aí. Ministro, vamos aqui com um jogo rápido. Qual o seu time do coração? Sociedade Esportiva Palmeiras de São Paulo. Qual o seu esporte preferido? Para ver futebol, para praticar cavalgada. Cavalgada? Cavalgada. Pelo amor de Deus, não imaginava. Agora, qual atleta que merece ser lembrado sempre por você, ministro do esporte? Pelé. Não jogou no Palmeiras, mas Pelé é o eterno. Olha, o povo, vamos voltar a falar de uma coisa que você responde muito bem. O povo reclamou nas ruas que o governo está gastando muito dinheiro com a Copa do Mundo, enquanto falta verba para a saúde. Essa reclamação é justa? Olha, que a saúde no Brasil, a educação, o transporte e a segurança pública precisam melhorar e muito, todo mundo sabe que precisa. Quem trabalha no centro de São Paulo, pega um ônibus em Itaquera,
no Campo Limpo, 4 horas da manhã para chegar no emprego às 7, sabe que precisa melhorar o transporte. Uma pessoa, uma mulher que é diagnosticada com caroço de arroz no seio e quando vai ter o procedimento cirúrgico, aquilo já virou um caroço de manga, ou seja, já condenou aquela criatura, essa pessoa sabe que a saúde precisa melhorar no Brasil. E o pai e a mãe que vê a criança chegar em casa, vai conferir se aprendeu a ler, se aprendeu a escrever, se sabe escrever um bilhete, se sabe ler uma carta, e a criança às vezes não sabe, essa pessoa sabe que a escola precisa melhorar. Nem sempre os políticos, a imprensa, o Ministério Público, o Judiciário sabem disso porque não vivem essa vida que a maioria das pessoas vive, entendeu? Então, o que nós achamos é o seguinte... Desse ponto de vista, eu acho que as pessoas, quando protestam para melhorar a saúde, educação, transporte e segurança, eu acho que elas protestam com razão. Agora, ministro, e por que a gente... nós temos... Eu fui deputado federal, eu posso falar com galhardia isso. Olha, nós temos, no mínimo, 300 deputados bem intencionados. No mínimo 300 bem intencionados. Por que não se junta todos os bem intencionados e, por exemplo, coloca um gerente? Porque eu vejo que não falta tanto dinheiro assim para a educação. Eu acho que é mal gerenciado. Não falta tanto dinheiro para a saúde. Vai 25% de todo o orçamento, vai para a educação. 16% ou 12% vai para a saúde. É muito dinheiro para a educação. Por exemplo, o Ministério do Esporte, para cuidar do esporte do Brasil inteiro, recebe 1% do que recebe a educação, ou seja, então a educação tem dinheiro. O que nós precisamos, talvez, seja melhorar a aplicação desses recursos e a cobrança dos resultados. Exatamente, também. Gerenciamento, pagar bem o professor e cobrar do professor que dê bem as aulas, cobrar resultado. Na saúde, só para você ter uma ideia, na saúde, alguns municípios estão terceirizando o gerenciamento dos hospitais públicos e estão dando resultado. Estão dando resultado. Estão dando resultado, eu tenho prova disso já. E os investimentos em saúde e educação no Brasil aumentaram muito nos últimos anos. Não só os do governo federal, os dos governos estaduais, o dos municípios. A lei que obriga o repasse de tantos % do orçamento da União, do Estado e do município para a educação e para a saúde, foi quase que universalizado. Quando eu estudei, pouca gente terminava o curso primário, muito pouca gente chegava ao ginásio, o número é ainda muito menor de quem terminava o ensino médio e a universidade era uma coisa da elite. Você tinha no estado de Alagoas 60 vagas para o curso de Direito numa única universidade. Vamos falar de Alagoas agora, já que você é de lá, ministro. O Renan Calheiros é de Alagoas. Collor de Mello de Alagoas. Aldo Rebelo de Alagoas. Olha quanta gente passou nos cargos importantes de Alagoas. Por que Alagoas é tão pobre? Alagoas sofre de uma estrutura econômica que condena o Estado a uma situação de inviabilidade, que é o declínio da economia do açúcar. Ou seja, o Nordeste já produziu 90% do açúcar do Brasil. Hoje, São Paulo produz sozinho 90%, o Paraná, o Goiás e Minas produzem outra parte e Pernambuco e Alagoas tiveram reduzida a sua participação nessa economia. E no caso de Pernambuco, procurou-se outra alternativa e no caso de Alagoas, lamentavelmente nós não encontramos. A outra economia complementar, que era lá de Arapiraca, com base no fumo, também entrou fumo de Arapiraca. Fumo de Arapiraca, famoso. Entrou também em declínio. Então, o Estado vive, de fato, uma situação muito difícil. Se acontecerem mais manifestações durante a Copa do ano que vem, vai prejudicar o evento? Quem está perguntando é o Selmo Leonardo. Eu creio que não, porque mais manifestações do que o que aconteceu agora na Copa das Confederações é impossível. Eu acompanhei quase todos os jogos, no Ceará, em Pernambuco, em Minas, no Rio, em Salvador, e todos eles nós
tivemos que fazer debaixo de muita manifestação. Eu teve que parar o carro com a avenida ocupada, 3, 4 metros das manifestações. Temia que um ônibus desse com a seleção do Brasil, ou da Espanha, ou da Itália, ou da Nigéria, ou do México, fosse bloqueado nessas manifestações. E graças a Deus, com muita aplicação, com a ajuda das secretarias de segurança dos estados, do policiamento, dos governadores, da Polícia Federal, nós conseguimos respeitar as manifestações, fazer todos os jogos, as seleções chegarem nos estádios, nos hotéis, saírem e irem para o aeroporto, tudo dentro da normalidade. E acho que a Copa do Mundo, acho que ela vai ser respeitada, porque não é um acontecimento só do Brasil. O mundo espera que o Brasil faça uma Copa à altura da grandeza do nosso país. Ou seja, o mundo não vai olhar só para nós perguntando se o Brasil é capaz de organizar uma Copa. Se o Brasil, por ser capaz de organizar uma Copa, pode receber investimentos internacionais, pode melhorar a sua economia, pode organizar outros eventos, como agora recentemente, a própria visita do Papa. Foi uma beleza, né? Foi um sucesso, e quando ele viu lá em Roma a praça cheia, ele disse: está parecendo o Rio de Janeiro, ou seja, com a grande presença de fiéis. Então acho que nós vamos fazer uma Copa respeitando as manifestações, mas naturalmente condenando a violência. Isso aí de violência, de quebra-quebra, eu acho que isso não ajuda em nada. Muito bem. Eu queria agradecer bastante você por estar aqui, ministro. Você é um ministro muito popular. Eu acho que tem que continuar sendo isso mesmo, esse ministro popular. O Brasil precisa de gente como você em cargos importantes, como o teu. Muito obrigado. Tá? Fico muito feliz que você esteja lá. E vou dizer telegraficamente a resposta que eu fiquei lhe devendo, dizer o seguinte: o país que mais preservou florestas no mundo foi o Brasil. Foi o Brasil. E que nós temos ainda, você estava me falando que você tem que juntar. Só no estado do Amazonas nós temos florestas por 3 territórios da França juntos. Só no estado do Amazonas. Nós temos um estado de 1.600.000 km², com 98% de floresta. Muito obrigado pela sua presença aqui. Um grande abraço, viu? Muito bem, obrigado, ministro. Querido ministro Aldo. Agora o assunto.